the money like magic. Let's go. Ora, cá estamos para mais um módulo, o número 15, em que vamos falar sobre ataques comuns, contramedidas de phishing, double spending e mais. Portanto, no universo das criptomoedas e da segurança digital, os ataques cibernéticos representam uma ameaça constante à integridade e à confidencialidade das informações. Ataques de phishing, double spending, que é o gasto duplo, e outras técnicas maliciosas são empregados por atacantes visando explorar vulnerabilidades tanto nas tecnologias blockchain quanto nos comportamentos dos usuários. Este vídeo explora alguns dos ataques mais comuns e as contramedidas eficazes para preveni-los. Vamos falar de phishing. O que é o phishing? O phishing é um ataque de engenharia social onde o atacante tenta enganar a vítima para que ela revele informações sensíveis, como chaves privadas ou credenciais de acesso, por meio de e-mails, mensagens ou websites falsificados. Contramedidas é o uso de software, por exemplo, Norton Browser, também a educação e conscientização, instruir o usuário sobre os sinais de tentativas de phishing e a importância de verificar a autenticidade das solicitações de informação. Também se pode verificar o URL e a segurança, portanto, o URL e a segurança dos websites, portanto, encorajar o uso de extensões de navegador que verifiquem a segurança dos sites e alertem sobre URLs suspeitos. Portanto, eu quando digo URL, para quem não sabe, é aquela linhazinha https, é o endereço web que tu estás a utilizar. No double spending, como é que ocorre o double spending, que é o duplo gasto? Portanto, o gasto duplo em criptomoedas acontece quando o usuário consegue fazer com que uma única unidade de criptomoedas seja usada em mais de uma transação. Isso geralmente envolve manipulação da rede ou exploração das suas vulnerabilidades. Quais é que são as condições para o gasto duplo? Pode acontecer em blockchains menos seguras, redes com menor poder computacional ou hash rate, especialmente aquelas utilizando o Proof of Work, são as mais suscetíveis. Se um atacante controla mais de 50% do hash rate, pode potencialmente reverter transações após elas terem sido confirmadas, permitindo o gasto duplo. São os ataques de 51%. Este é um tipo específico de ataque em que o agressor ganha controle maioritário sobre a rede, permitindo manipular o ledger de transações. Outras condições para gasto duplo: o tempo de confirmação rápido, sem a segurança adequada. Em redes que buscam velocidade sem o devido reforço na segurança, pode haver, pode haver menor número de confirmações necessárias para validar uma transação, o que facilita o gasto duplo. Verificando a segurança de uma blockchain. Portanto, estamos a falar de, por exemplo, hash rate, uma forma de verificar a segurança de uma blockchain, pode ser através de o hash rate, o número de nós, um mecanismo de consenso em relação ao hash rate. Uma rede com alto hash rate geralmente é menos suscetível a ataques de 51%, o que indica maior segurança. O número de nós, quanto mais distribuída a rede, com um número elevado de nós participantes, menor a chance de um ataque bem sucedido. E em relação ao mecanismo de consenso, avaliar o tipo de protocolo de consenso. Portanto, as redes que utilizam o Proof of Stake ou variantes possuem mecanismos diferentes que podem ser resistentes a certo tipo de ataques em comparação ao Proof of Work, evitando o gasto duplo via smart contract. Portanto, escrever um smart contract para evitar explicitamente o gasto duplo é desafiador, pois essa proteção é geralmente implementada no nível do protocolo da blockchain e não no smart contract. No entanto, na construção de dApps, pode-se implementar lógicas para verificar o estado das transações antes de processar pagamentos ou movimentações,
garantindo que uma transação seja contabilizada somente uma vez. Um exemplo básico de implementação. Temos aqui um mini patch, digamos assim, que é um exemplo básico de implementação, em que vês aqui Pragma Solidity, portanto, aqui um programa feito aqui em um smart contract feito em Solidity, em que isto é um contrato anti-double spending, é apenas um exemplo, ok? E então tem aqui uma lógica para transferir fundos e certificar de que a transferência seja bem sucedida antes de prosseguir. Portanto, aqui neste caso, vemos aqui que atualiza o nonce para prevenir a reutilização. Portanto, este contrato utiliza um nonce, que é um número que só pode ser usado uma única vez, fornecido pelo remetente para assegurar que cada transação enviada seja única. A linha de código apresentada em Solidity é uma linguagem de programação usada para escrever smart contracts que são implementados em redes blockchain como o Ethereum, e vou descrever como cada parte do código funciona. Portanto, há a declaração da versão Solidity, que é a Pragma Solidity 0.8.0. Esta linha específica, ela especifica que o código-fonte é escrito para uma versão do compilador Solidity 0.8.0 ou superior, mas menor que 0.9.0, conforme indicado pelo símbolo. Portanto, a diretiva da versão Pragma é utilizada para evitar que o contrato seja compilado com uma versão de compilador que poderia introduzir alterações incompatíveis ou não testadas. A declaração do contrato é onde aparece aqui a dizer Contract Anti-Double Spending. Ok? Aqui é declarado um novo contrato chamado Anti-Double Spending. Um contrato em Solidity é uma coleção de código e suas funções e dados e o seu estado que residem em um endereço específico na blockchain. Aqui em relação ao mapeamento para armazenar o último nonce, que é tipo saldo. Mapping address igual ou maior unity 256 last nonce. Portanto, este mapeamento chamado de last nonce é usado para manter o controle do último nonce, um número que só pode ser usado uma única vez, usado por cada endereço. O mapping em Solidity é como um dicionário ou uma tabela de hash associativo que mapeia chaves de valor. Neste caso, a chave é o endereço Ethereum, address, e o valor é o número inteiro sem sinal de 256 bits, que representa o nonce. Função para transferências seguras. Aqui onde diz Function Secure Transfer Address to Unit 256 Amount, vírgula, Uint 256 nonce public. Portanto, significa que a função Secure Transfer é declarada com 3 parâmetros, que é o underscore to, que é o endereço do destinatário da transferência, o underscore amount, que é a quantidade de fundos a ser transferido, e nonce, que é o número específico pelo remetente, que deve ser exatamente um mais alto do que o último nonce usado para este remetente. Requisitos do nonce válido. Require nonce igual last nonce, mensagem, ponto sender, mais um inválido nonce. Esta linha usa uma função require para assegurar que o nonce fornecido seja exatamente o número maior que o último usado pelo remetente, msg.sender, que é um valor especial em Solidity, representando o endereço do remetente da mensagem atual. Se este requisito não for atendido, o contrato reverte qualquer alteração de estado e exibe a mensagem invalid nonce. Portanto, a lógica de transferência de fundos, comentada, que é barra lógica para transferir fundos, portanto, tudo o que escreve aqui é apenas texto para descrever aquilo que está lá escrito na linha. Portanto, esta linha é um comentário que indica onde a lógica de transferência de fundos seria implementada, portanto, não há aqui um código real,
mas na aplicação real incluirias as instruções para mover os fundos do remetente para o destinatário e garantiria que a transação fosse bem sucedida antes de continuar. Depois temos aqui a atualização do announce, que é last announce mensagem.sender igual a announce barra atualiza o announce para prevenir a reutilização. Portanto, tudo o que está escrito a seguir a estas barras é como se fosse uma etiqueta, ok? Após a transferência bem sucedida, o announce é atualizado no mapeamento last announce para o endereço do remetente. Isso impede que o announce seja reutilizado, o que ajudaria a prevenir ataques de gasto duplo, onde a mesma transação é enviada várias vezes na tentativa de gastar os mesmos fundos mais de uma vez. Portanto, aqui tinhas aqui uma chaveta, esta chave fecha a função Secure Transfer e chaveta. Esta chave final fecha o contrato anti-double spending. Em resumo, este contrato inteligente um, fornece um, uma função que visa prevenir gastos duplos, garantindo que cada transação seja identificada unequivocamente por um nonce sequencial para cada endereço. Isto não elimina o risco do gasto duplo, mas na rede em si. Portanto, mas pode ajudar a mitigar tentativas de reutilização de transações em DApps específicos. Portanto, é importante destacar que o combate ao gasto duplo é mais uma responsabilidade do design do protocolo da blockchain do que propriamente do smart contract individual. Em relação aos ataques de 51%, o ataque de 51% ocorre quando um atacante ou um grupo de atacantes consegue controlar mais de 50% da potência de mineração, que é o caso do Proof of Work, ou da participação ou a prova de participação, no caso do Proof of Stake, da rede, permitindo-lhe alterar e reverter transações. Contramedidas seria a diversificação de mineração e validação, incentivar uma distribuição mais ampla de mineradores e validadores para prevenir a centralização do poder computacional. Seria também, como contramedida, um monitoramento da rede, implementar sistemas para monitorar a distribuição de poder na rede e alertar sobre possíveis concentrações de poder. E temos aqui também outro ataque tipo, por exemplo, o Sybil Attack. O Sybil Attack é quando um atacante controla múltiplas identidades na rede para influenciar a rede de protocolo. Então, um ataque de Sybil, é o chamado Sybil Attack, acontece quando um atacante subverte a rede de uma criptomoeda, criando um grande número de pseudónimos. Isto parece complicado, mas eu já vou explicar, mesmo ao pormenor, como é que funciona. Mas, portanto, isto basicamente permite ao atacante ganhar uma desproporcional influência sobre a rede, o que pode ser usado para executar ataques de negação de serviço, manipular a reputação de sistemas ou perturbar processos de tomada de decisão na rede. Então, como é que funciona o Sybil Attack? Que é o ataque Sybil, é uma multiplicidade de identidades falsas. Basicamente, o atacante cria nós falsos, ok? Portanto, existe um nó da vítima e o atacante cria vários nós falsos que vão tentar isolar aquele node. Porquê? Porque numa rede em consenso, não é? Para haver um consenso, todos têm que se comunicar uns com os outros. E para haver uma validação, um node tem que comunicar com os outros nodes para saber se está em consenso com a informação que é obtida. E então, basicamente, é um isolamento desse node. E esse node pensa que vai falar com o exterior quando está a falar apenas com os nodes todos de um atacante. Daí que nós dizemos que há uma multiplicidade de identidades falsas, o atacante cria nós falsos na rede ou muitas identidades falsas em uma plataforma. Portanto, ele vai ter uma influência desmedida sobre esse node é atacado, não é? Aquilo, porque depois o consenso, quem tem a maioria de consenso, é o atacante, porque ele não deixa esse nó que está isolado a comunicar com o exterior. Ele pensa que está a comunicar com o exterior, mas na verdade, em vez de ser várias pessoas, é tudo a mesma pessoa, é o atacante. Portanto, esses nós ou entidades podem agir em coordenação para influenciar a rede ou o serviço, distorcendo a maneira como ele devia operar. Portanto, vai criar
uma destabilização de redes peer-to-peer. Em redes peer-to-peer, esses nós podem ser usados para interromper a comunicação com outros nós honestos e modificar ou impedir a transmissão de dados e até mesmo alterar o consenso da rede, se não houver mecanismos adequados de defesa. As condições favoráveis para um ataque civil é a falta de verificação ao custo de identidade, portanto, redes que permitem a criação de nós ou contas sem verificar adequadamente a identidade dos usuários, ou que não exigem custo significativo para a criação de identidades, esses estão mais vulneráveis. Outras condições favoráveis será a capacidade de influência de sistemas de reputação, de governança on-chain, ou aspectos de consenso que podem ser prejudicados quando um atacante controla múltiplas identidades. Outra condição favorável é, portanto, isto numa explicação simplificada, um atacante único cria vários nós na rede e em seguida isola o nó, isola o nó do alvo, portanto, da vítima. O nó atacado vai acreditar que está-se a comunicar com vários nós independentes e honestos, enquanto, na verdade, todos eles são controlados pelo mesmo atacante. Portanto, agora, ao explicar isto de forma mais simplificada, podemos dizer que é como se uma pessoa fingisse ser vários grupos de amigos diferentes e um dos amigos, que é o nó-alvo, acreditasse que está a falar com todos esses diferentes grupos de amigos, sem saber que, na verdade, todos eles são a mesma pessoa, fingindo ser vários grupos. Portanto, desta forma, em vez de haver um consenso entre vários nós honestos, o nó atacado, na verdade, está a falar apenas com o atacante que está isolado do resto da rede. Portanto, este exemplo ajuda a mostrar como o atacante manipula a percepção do nó na rede. E então, como é que um ataque de civil com sucesso pode ser lucrativo? Portanto, um ataque de civil pode ser lucrativo para um atacante em várias situações, dependendo do tipo de rede ou serviço que está a ser atacado. Mas, por exemplo, em sequência de um ataque civil, se imaginarmos uma rede que usa um sistema de votação ao consenso para tomar decisões, como a aprovação de transações ou realização de mudanças de protocolo, o atacante com muitos nós falsos pode influenciar essas decisões. Quais é que são as consequências? É manipular as transações, controlar a governança da rede, desacreditar a rede, ganhar recompensas indevidamente e a censura de transações, portanto, em relação à manipulação de rede como consequência, por exemplo, se uma rede permite que transações sejam aprovadas por consenso da maioria e o atacante controla muitos nós, ele poderia aprovar transações fraudulentas ou gasto duplo que iam beneficiar o atacante financeiramente. Outra consequência seria, então, controlar a governança da rede. Portanto, em redes que têm alguma forma de votação on-chain para decisões de governança, o atacante poderia direcionar essas decisões a seu favor, podendo se beneficiar de mudanças no protocolo ou na alocação de recursos. Como consequência, também pode desacreditar a rede. Se o objetivo do atacante é diminuir a confiança em uma criptomoeda ou rede, ele poderia usar os seus nós para causar desordem e ineficiência, levando a uma queda no valor da moeda e então lucrar a apostar contra ela no mercado de short selling. Também como consequência, podia ganhar recompensas indevidamente em redes que recompensam os participantes por validar transações ou contribuírem com a governança. Portanto, o atacante poderia usar múltiplos nós para reivindicar mais recompensas do que seria justamente intitulado, ok? Como consequência, também temos a censura de transações. O atacante pode escolher ignorar ou não incluir certas transações em blocos, potencialmente exigindo pagamentos para priorizar ou simplesmente permitir que transações ocorram, e desta forma o ataque civil pode ser usado para criar oportunidades financeiras indevidas para prejudicar a rede, de maneira que beneficie financeiramente o atacante através de manobras especulativas no mercado. Quais é que seriam as medidas preventivas contra ataques civil? Seria o requerimento de prova de trabalho ou participação, portanto, exigir nós
para fornecer a prova de trabalho, Proof of Work, ou a prova de participação, POS, onde a capacidade de influenciar a rede é proporcional aos recursos que eles possuem, sejam eles computacionais ou financeiros. Também se podia evitar com a verificação de identidade, a utilização de métodos para verificar a identidade de nós ou usuários, tornando mais difícil para um atacante criar nós falsos. Também se podia usar a lista de permissões e reputação, implementação de sistema de reputação ou listas de permissões que ajudam na identificação de nós confiáveis. Também se podia evitar com custo associado à criação de nós, ia ter um custo, não é? Porque se for gratuito pode-se criar infinitos, não é? Portanto, associar custos significativos à criação de nós e a levar ao desencorajamento e à criação de nós falsos. Também se podia evitar, como por exemplo, o exemplo de defesa em um smart contract. Um smart contract por si só pode ter dificuldades em impedir ataques cível, já que este ataque age mais no nível da rede do que no nível de contratos individuais. No entanto, medidas de autenticação e verificação dentro dos contratos inteligentes podem ajudar como uma camada extra de segurança para aplicações que eles apoiam. Por exemplo, um smart contract de votação poderia exigir que os tokens fossem usados para votar, fossem bloqueados por um determinado período antes da votação, prevenindo a transferência rápida de tokens para múltiplas identidades controladas por um atacante. Portanto, vamos falar então agora aqui do Man in the Middle. O que é o MITM Attack, que é o Man in the Middle? Portanto, é a interseção de comunicações entre duas partes e há o Man in the Middle, que é o homem que está no meio. Portanto, é a interseção das comunicações entre duas partes. Há duas partes que estão a comunicar e o ataque ocorre ao meio dessas comunicações para roubar ou alterar informação transmitida. Portanto, o ataque Man in the Middle, o ataque de interseção, é uma técnica de cibersegurança na qual um atacante se posiciona secretamente nas comunicações entre duas partes, interceptando e potencialmente alterando a informação trocada entre eles. No contexto de redes de computadores e internet, isso pode acontecer em qualquer ponto de transferência de dados, desde que a comunicação entre o navegador e o website até à troca de dados entre dois sistemas dentro de uma rede interna. Como é que funciona o Man in the Middle, o ataque Man in the Middle? É a interseção, portanto, o atacante cria uma engenharia de rede para interceptar mensagens entre o remetente e o receptor, sem que ambos percebam. Isso pode ser feito por meio de técnicas como ARP, é o ARP spoofing, que é o chamado envenenamento de ARP em redes locais, ou SSL stripping em conexões de internet. Podem pesquisar sobre ARP spoofing ou SSL stripping em conexões de internet. Também funciona como a espionagem ou modificação. Portanto, após interceptar a comunicação, o atacante, Man in the Middle, pode simplesmente espiar e trocar, espiar a troca de informações ou modificar as mensagens antes de encaminhá-las ao seu destino original. Portanto, estabelecendo com confiança. Em alguns casos, o atacante pode-se passar por uma das partes envolvidas no diálogo, criando uma falsa sensação de segurança e confiança. Quais são as condições favoráveis para um ataque Man in the Middle? São redes inseguras, redes Wi-Fi públicas, por exemplo, em redes Wi-Fi, há pessoas que disponibilizam uma rede Wi-Fi em hotéis e em certos sítios estratégicos e depois usam um programa que é o chamado Shark, em que vão fazer um ataque Man in the Middle. Podem interceptar transações, podem fazer uma série de coisas. Portanto, nas redes inseguras, redes Wi-Fi públicas sem proteção adequada, são ambientes ideais para ataques Man in the Middle, permitindo que os atacantes facilmente se insiram entre as comunicações dos usuários e a internet. Portanto, também há uma vulnerabilidade em certificados digitais fracos ou inválidos. Portanto, se tu estiveres a usar sites que não usam
uma criptografia forte ou têm certificados de SSL ou TLS inválidos, pode ser suscetíveis a ataques, onde o atacante explora essas fraquezas para interceptar os dados. Também há configurações de rede vulneráveis, portanto, as configurações inadequadas, tanto em dispositivos de usuários quanto em infraestruturas de rede, pode abrir caminho para ataques de man in the middle. Até existem websites que pode ter lá tudo legítimo, pagamentos legítimos, mas podem criar configurações de rede vulneráveis, ok? Se for visto só apenas os serviços e que realmente são todos legítimos, à partida está tudo bem, mas invisivelmente pode haver configurações de rede invulneráveis que façam uma invulnerabilidade e essas configurações inadequadas, tanto em dispositivos de usuários quanto em infraestruturas de rede, podem abrir caminhos também para o man in the middle. Quais é que eram as medidas preventivas contra os ataques de man in the middle? Portanto, é o uso de HTTPS, a navegação segura usando o protocolo criptografados como HTTPS, ajuda a proteger contra a interseção de dados. Outra medida preventiva seria o uso de VPNs ou o uso de redes privadas virtuais, portanto VPNs, o uso de redes privadas virtuais, cria um túnel seguro para a transmissão de dados, dificultando a sua interseção. Detalhes importantes: usar uma VPN é uma opção de segurança online que pode ajudar a proteger contra ataques man in the middle e outros tipos de ameaça. No entanto, a qualidade e a segurança de serviços de VPN pode variar muito. Muita atenção. Um serviço de VPN gratuito pode vir com desvantagens, porque tem anúncios e rastreamento. Muitos serviços de VPN gratuito podem ganhar dinheiro através de anúncios e vendendo dados dos usuários para fins de publicidade e marketing. Há uma lentidão mas com fiabilidade. Serviços gratuitos frequentemente têm servidores lentos e instáveis, o que pode tornar a navegação pela internet desagradável. Há falta de privacidade, portanto, serviços gratuitos podem não ter políticas de privacidade robustas e podem compartilhar os dados dos usuários com terceiros para fins publicitários e de marketing, mesmo que os riscos listados aqui possam ser reais, muitas pessoas ainda optam por usar um serviço de VPN gratuito por várias razões, incluindo o baixo custo ou nenhum, e a facilidade de uso. Então, se planeias usar uma VPN, eu recomendo fortemente que pesquises e compares diferentes serviços de VPN disponíveis no mercado. Procura por opções que oferecem funcionalidades de segurança, como criptografia de ponta a ponta, end-to-end, e a políticas de não registro, mesmo que isso signifique que tenhas de pagar uma pequena taxa mensal ou anual. Temos o exemplo do Norton 360, que tu no primeiro ano pagas 39,99, no segundo ano é mais caro, mas depois, quando acaba o ano, podes abrir uma nova conta, vais pagar sempre é o preço original e já vem com vários serviços. O Norton 360 Premium, por exemplo, é apresentado aqui como uma opção de segurança que oferece proteção multiplataforma com um preço promocional sempre para o primeiro ano. É um exemplo de serviço pago que pode oferecer maior segurança e privacidade em comparação com VPNs gratuitas, pois normalmente esses serviços contam com políticas de privacidade mais robustas e não dependem da venda de dados dos usuários para gerar receita. Portanto, verificação de certificados. Presta atenção aos avisos de segurança do navegador sobre certificados SSL e TLS inválidos ou expirados, isso é crucial. A autenticação forte, métodos de autenticação robustos, incluindo a autenticação de 2 fatores, ajudam a garantir as comunicações que são legítimas entre as partes pretendidas. Exemplos de defesa em um smart contract. Portanto, embora o smart contract em si não possa diretamente prevenir um ataque in the middle, na camada de rede, as interações com o smart contract podem ser protegidas por medidas que garantem a integridade e a autenticidade dos dados. Por exemplo,
utilizar assinaturas digitais para validar transações antes de uma transação ser submetida ao smart contract, ou dados que podem ser assinados digitalmente pelo remetente e o smart contract pode verificar essa assinatura para confirmar a autenticidade e integridade dos dados recebidos. E como contramedida para ataques diversos, temos a autenticação forte, o uso de múltiplos fatores de autenticação para acessar carteiras e plataformas de criptomoeda. Temos protocolos de segurança de rede, que é, portanto, o uso de VPNs e HTTPS para criptografar comunicações e prevenir interseções. Temos softwares de segurança, instalação de antivírus e anti-malware atualizados para detectar e bloquear softwares maliciosos. Portanto, temos aqui várias ferramentas que podem ser utilizadas. Conclusão: a segurança no ecossistema das criptomoedas exige vigilância constante e uma abordagem multifacetada. Embora os ataques evoluam continuamente, a combinação de tecnologia robusta, práticas de segurança sólidas e educação dos usuários forma a linha de defesa mais eficaz contra ameaças. Incentivar a conscientização sobre segurança e adotar medidas preventivas pode ajudar a proteger tanto os usuários individuais quanto a integridade das redes de blockchain contra ataques comuns e as suas consequências potencialmente devastadoras. Então, clica no retângulozinho para a gente passarmos então aqui ao módulo número 16. Até já. I'll make the money like